A PF cumpre nova fase da Operação Lesa Pátria. Tá longa, hein? A Polícia Federal deflagrou a 26ª fase da Operação Lesa Pátria com o objetivo de investigar financiadores e incentivadores dos eventos ocorridos em 8 de janeiro. E isso aconteceu hoje, tá? Dia 6 agora, 16 de manhã. De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão distribuídos em 8 estados do país. Silvio, aqui em Londrina, aqui no Paraná, Não dessa teve vez dessa não vez. Acho que teve. já prenderam todos os golpistas paranaenses. Que a coisa estava indo, ela acabou indo mesmo. Tá? Olha, a Polícia Federal, bom, está fazendo esse papel dela aí, que é o papel de funcionário público, né? Cumprir aquilo que lhe mandam sem lhe perguntar nada. E continua as operações da Zapatri, que, né, tem a ver lá com o 8 de janeiro, eles estão indo atrás agora dos financiadores. Então, só para colocar em perspectiva aqui para vocês entenderem o que é isso que está acontecendo. Eles estão indo atrás de pessoas que fizeram Pix, organizaram vaquinha e pagaram um busão. Né? Então, por exemplo, prenderam aquele cara. Prenderam não, desculpa, né? Foram atrás e prenderam um celular e tal. Daquele sujeito que, não sei se vocês se lembram, né? Do sujeito que fez um monte de vaquinha de Pix para ajudar os patriotas da porta do quartel e depois ficou tirando foto lá do Copacabana Palace, cercado de puta, de sunga, né, na beira da piscina e tal. Obviamente não com dinheiro da vaquinha patriótica, né, que ele deve ter entregado na porta do quartel. Então esse sujeito é considerado muito perigoso pelo establishment brasileiro, né, está sendo acusado de dar um golpe. Obviamente não é o golpe da vaquinha, né, é o golpe do Estado Democrático de Direito. Então, por exemplo, estão prendendo assim, gente que ajudou a alugar um ônibus. Tudo isso. Mas veja, qual que é o problema dessa coisa toda? O problema é que a tese montada, né, para ensinar essas pessoas é de que havia um golpe planejado para o dia 8 de janeiro. Né? E o que tinha planejado para o 8 de janeiro era uma grande manifestação contra o governo Lula. Uma manifestação que você pode ser a favor, contra, pode achar que o governo acabou de ser eleito, tem que dar uma chance para o sujeito, essas pessoas não aceitam o resultado das eleições, etc, etc. Você pode ser a favor, tá? Como eu sou a favor, eu acho que, né, qualquer manifestação numa democracia ela deve ser permitida, né, desde que devidamente, né, observados os limites legais, né, vandalismo, violência, pipopopó. Mas o que tinha planejado era apenas uma manifestação. Ninguém foi lá para dar um golpe de Estado. Pode ter meia dúzia de retardados mentais, porque entre a patriotada, sobretudo os viúvas de quartel, né, de general, sempre tem essa gente mocoronga que está pedindo intervenção militar desde 2015, né? Então sempre tem essa canalha enfiada no meio de manifestações democráticas, né? Mas, tirando essa gente, que assim, são os esquisitões da festa, todo mundo estava lá para fazer uma manifestação contra o Lula e contra os resultados das eleições. Manifestação é uma manifestação ingênua, de radicais, etc. Pode ser o que você quiser, mas uma manifestação permitida em qualquer democracia civilizada do mundo. Não? E foi para isso que as pessoas se organizaram. Foi para ir numa manifestação democrática que as pessoas doaram dinheiro para alugar ônibus. Tá travado ou tá indo? Aí, Dani? Tá travado lá? Ah. Foi para ir, então, nessas manifestações democráticas que as pessoas fizeram vaquinha. Foi para comprar comida para o pessoal na porta do quartel, né, que as pessoas fizeram vaquinha. E estar acampado lá na porta do quartel pode ser uma coisa assim, muito absurda, do ponto de vista assim, racional, mas não é nenhum crime. Né? Nenhum golpe estava sendo arquitetado ali. Né? Porque uma coisa que ninguém conseguiu mostrar ainda, qual é a ligação entre o quartel e aquela lambança que o Cid fez no entorno do Bolsonaro. Né? Com esse papo de golpe, minuta de golpe, não sei o quê. Ninguém conseguiu mostrar, né, se havia um golpe sendo planejado pelo entorno do Bolsonaro, certamente ninguém comunicou o pessoal dos quartéis. E se havia um golpe sendo planejado pelo pessoal do quartel, certamente eles não sabiam que o pessoal do Bolsonaro estava armando outro golpe, porque hoje gente para fazer um negócio desencontrado como este, eu nunca vi, né? Então, que eram 2 golpes que estavam acontecendo, né? De qualquer maneira, não tinha golpe nenhum. Tinha um monte de gente destrambelhada fazendo merda. Isso tinha mesmo. Né? E nós aqui no Brasil Sem Medo estávamos dando desde outubro, desde o dia 31 de outubro,
desde o dia 1º de novembro, né, que estava acontecendo uma grande merda e que as pessoas estavam sendo manipuladas, né, aí para frente, primeiro para as rodovias, depois para a porta dos quartéis e depois para né, para aquela arapuca que foi o 8 de janeiro. Né? Mas isso é tudo. Isso é tudo. Elas podem ser culpadas de burrice e depois de atos de vandalismo que daria, assim, né, no máximo um puxão de orelha, né, pagar uma cesta básica, varrer um pátio de universidade. Né? Essa seria toda a pena para as pessoas que quebraram de fato alguma coisa lá dentro, porque também qual que é o julgamento? O julgamento é pelo balde. Você pega o balde, mete o balde, quem vier no balde você julga. Não tem tipificação de conduta nenhuma. As pessoas que estão sendo condenadas, não é assim, você estava lá dentro e você quebrou a janela X. Não, você estava lá e você foi pego. Lá. Você nasceu. É. Respirou lá perto. Estava no meio. Não, mas eu nem entrei no prédio, não importa. Né? Você estava lá. Estava olhando e assim, de longe. Então é por amostragem. Entendeu? É um julgamento por amostragem. As condenações são por amostragem, não são pela tipificação individual da conduta. Então, assim, é uma inovação belíssima, né, do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento de exceção conduzido pelo senhor Alexandre de Moraes, né, reconhecido agora internacionalmente como o tiranete da República de Bananas do Brasil. Né? Então, assim, as pessoas que estão, os financiadores do golpe, só estão financiando o golpe porque a mídia chama de golpe. Por que elas estavam fazendo? O que foi feito desde 2013. Né? Eram empresários, né, patriotas, pessoas que amam o país, que estavam ajudando as pessoas a irem até a manifestação, porque queriam que a manifestação fosse grande. Né? E colocavam dinheiro. Como isso foi feito desde 2013. Você acha que o povo, né, na rua, que vai fazer manifestação, consegue alugar um caminhão de som que custa 100 mil reais para fazer uma manifestação na Paulista, uma tarde? Não, né, meu filho? Alguém dá esse dinheiro, são empresários. Ah, mas o empresário está interessado na política. Obviamente, os empresários têm interesses políticos, porque se a política do Brasil for uma merda, a economia vai ser uma merda e ele vai falir. Né? Não é um raciocínio muito difícil de se fazer. Né? E isto não é ilegal. Né? Sabe onde isso é ilegal? Nos regimes fascistas. Nos regimes fascistas, os empresários não podem ter interesses diversos daquele do Estado. Né? Nos regimes fascistas, a economia toda e os interesses empresariais, né, e os negócios, eles podem até ser privados, mas eles estão submetidos ao interesse do mandatário. Né? Como, na teoria, o Brasil não é um regime fascista, né? Na teoria, então os empresários são livres para fazer o que bem entenderem. Inclusive, o Google tem que ter liberdade de colocar um banner gigante em cima do campo de pesquisa dele, dizendo que é contra o PL das fake news, né, que pretende censurar a internet, sem ser investigado por isso, sem ser colocado no inquérito vagabundo, no inquérito pilantra, no inquérito ilegal, aberto lá no STF para tentar cozinhar o galo. Um inquérito que só serve para quê? Para coagir as pessoas, né, que se manifestam contra as políticas criadas pelo STF. E é política mesmo, não é decisão. Estou falando que o termo técnico, políticas, que são decisões de poder, que não tem nada a ver com questão jurídica. Né? Então, isso é isso que está acontecendo hoje. Estão indo atrás de pessoas que colocaram dinheiro, né, que organizaram dinheiro, né, vaquinhas, etc., né, para pagar ônibus, para custear o pessoal na frente dos quartéis, porque eles acreditavam que estavam financiando uma manifestação democrática contra a eleição do Lula. E eu quero ver alguém me mostrar que há algo ilegal nisso. Simplesmente não há. E aí a mídia começou a chamar isso de golpe. Tá? E aí o STF começou a chamar isso de golpe. Então, portanto, quem fez isso apoiou o golpe. Eles são os financiadores do golpe. É óbvio que isso é uma grande palhaçada. Esse é o nome técnico para isso em qualquer ciência política decente do mundo. O nome disso é palhaçada. Todo mundo sabe que é palhaçada. A mídia sabe que é palhaçada. O STF sabe que é palhaçada. O Ministério Público sabe que é palhaçada. As vítimas do inquérito do Alexandre de Moraes sabem que é palhaçada. Todo mundo sabe que é palhaçada. Né? Mas empurram goela abaixo, mas né? Ninguém com fala. áreas de investigação mesmo. As únicas pessoas que falam, dão o nome correto disso, somos nós, as pessoas comuns, que não tem nenhum poder para mudar porcaria nenhuma. Né? Infelizmente. Silvio, o que me pega, já que você está falando em nomes técnicos, porque o que a PF diz que está sendo investigado
são crimes, tá? Então, eles já estão investigando crimes, já estão dizendo que aconteceram 6 crimes, que são os seguintes. O crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, aconteceu esse crime? É isso que está sendo investigado. A abolição, tá? Já foi abolido de forma violenta ainda por cima. O crime de golpe de Estado. Então, eles estão investigando esse crime que foi efetivado, né? Foi feito um golpe de Estado. O crime de dano qualificado. O crime de associação criminosa. Então, tá dizendo que todas essas pessoas tinham, assim, uma pauta, uma minuta, né? Sabia exatamente como agiria, o que precisaria, tinha estratégia, tinha os comandos, tinha os líderes, tinha a cabeça Mas, gente, o mentora. negócio é o seguinte. Me mostre um lugar no mundo que foi dado um golpe sem arma. Arma. Não, então peraí, Sem arma. só mais dois. Onde estão as armas? Ainda em cima desse pessoal todo, a investigação sobre o crime de incitação ao crime, o crime de destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. É tudo isso que está sendo investigado. Não, teve crimes no dia 8 de janeiro. Óbvio que teve crimes. Tá? Por exemplo, todo o patrimônio histórico cultural que esses trogloditas destruíram, né, é um crime. É um crime. É um crime contra o patrimônio público, contra o patrimônio artístico e histórico brasileiro. E essas pessoas devem sim ser presas. Não é só pagar multa, não. Precisa ser investigado? Devem sim ser presas. Quem porque fez? Destruir o patrimônio cultural brasileiro, obras de artes que estavam lá sendo cuidadas há séculos, etc, 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 né, é um crime irreparável. Não tem como consertar aquilo. Não tem como ser substituído. Né? Então, essas pessoas que se dizem patriotas, que estavam lá dentro do palácio, destruindo a memória nacional, é óbvio que elas devem ser julgadas, mas elas devem ser julgadas por este crime, não por outro. E deve ser aplicadas a ela a pena prevista para este crime, não por outro. Tá? Então, por mais absurdo que seja, e por mais... Olha, eu vou falar que a minha opinião, né? Eu acho que o sujeito que destrói uma obra de arte é um criminoso muito pior, muito mais vagabundo, muito mais cretino e imbecil do que alguém que tenta abolir o Estado brasileiro. Né? Até porque o Estado brasileiro não é grande coisa, minha gente. O Estado brasileiro é essa porcaria que está aí. Né? Não vale nada. Se o Estado brasileiro na história do mundo, né, não vale nada. Ele vai desaparecer, assim como ele surgiu, que ninguém nem percebeu, né? Essa Constituição merda de 88 vai desaparecer e ninguém vai se dar por isso. Vai ser assim, uma nota de rodapé nos livros de história. Né? Agora, obras de arte, elas permanecem. Tanto que as que estavam lá e que foram destruídas, elas estavam lá antes desta porcaria chamada Nova República surgir. Né? Então, elas permanecem ao longo do tempo, apesar do Estado. Então, o Estado que se dane. Agora, a memória nacional precisa ser preservada, porque é a memória nacional que dá unidade à nação, não é o Estado. Quantos estados diferentes nós já tivemos no Brasil desde o Império? Né? Tínhamos o Império. Aí depois veio aquele Estado bosta criado por militares com o golpe da República. Aí aquela porcaria caiu. Aí veio o Estado Novo, também criado por militares positivistas lá junto com Getúlio Vargas. Aí aquela porcaria caiu. Aí veio aquela república merda, né, entre 45 e 64, que era merda, mas foi a melhor coisa que a gente teve, para falar bem a verdade. Né? E no meio ali do caminho ainda teve um período parlamentarista, que também caiu com um tapa na cara dado pelo general Mourão Filho. Né? Então, assim, era um estado de grande porcaria, não resistiu a um general com um tanque de guerra. Né? Caiu aquela porcaria. Daí teve a maravilhosa ditadura militar. Né? Outro estado merda criado pela cabeça dos milicos. Né? Então, quer dizer, 3 estados brasileiros foram criados, né, pelo sonho dourado de militares. O que deu? Em nada. Aí o que eles fizeram? Entregaram aquilo para um bando de comunista que criou a Constituição de 88. E foi criada esta maravilha na qual vocês vivem agora. Né? Então, assim, o que vale o Estado brasileiro? Nada. É isso que vale, porque a gente sabe que a cada 20, 30 anos ele cai, acaba. Né? E é o que está acontecendo agora. A Constituição foi criada em 88, né? Nós estamos em 2024, né? Então 30 e poucos anos, essa porcaria aí. Né? E ela
se arrebentou inteira, já mostrou que não serve para nada. Né? Já mostrou que o arranjo institucional construído ali é uma grande porcaria. Né? Por quê? Porque ele foi feito para politizar o judiciário. E uma vez o judiciário politizado, meu filho, acabou a democracia, isso que a gente tem, uma juristocracia. Então, voltando, foram cometidos crimes lá, vários crimes, de depredação do patrimônio público, vandalismo, o cara quebrou janela, etc, etc. Mas as pessoas têm que ser julgadas por esses crimes. E o pior, né, na vara competente, né, no juízo natural, ele tem que ser julgado lá na cidade dele, né, pelos tribunais de primeira instância, na justiça comum, né, nas pequenas causas, na JEC, é aí que ele tem que ir. Entendeu? Não no STF. Não lá. Então, assim, tá tudo errado. Isso é óbvio que tá tudo errado. Então, assim, teve crime, teve, mas aí o julgamento está sendo muito mais criminoso do que o crime que foi cometido.